Olá pessoal, bem-vindos novamente. Filmando novamente em full aqui, tomando esse delicioso cafezinho aqui. Agora que eu falando em café, agora que eu percebi que desde que eu cheguei aqui já faz um bom tempo eu só tenho tomado café, eu não tenho nem comido nem bebido nada além do café. Ah, eu acho que eu deveria ter algum problema de desnutrição a essa altura. Ai, esse universo não faz o menor sentido. Episódio de hoje. Não preciso falar, né? Tem um título ali em cima. Vocês já clicaram no vídeo sabendo o que é, né? Bom, antes de começarmos, o que é a creatina? Creatina é um dos suplementos alimentares mais populares hoje em dia, devido à sua utilidade na prática de exercícios físicos, na musculação, né? Creatina aumenta o rendimento do exercício, aumenta o número de repetições que alguém faz, aumenta a força muscular, aumenta o volume da musculatura. Eu mesmo tomo 6 gramas de creatina todos os dias. A creatina pode ser encontrada por aí em lojas que vendem suplementos para atletas, mas ela também é encontrada naturalmente na alimentação, principalmente em produtos de origem animal, carnes e peixes principalmente. E o que faz a creatina? Para entender melhor, vamos primeiro ver essa imagem de um review de Rochelle et al. Da Universidade de São Paulo. Vemos aqui, né, que a creatina pode ser obtida diretamente da dieta, mas ela também é sintetizada no próprio organismo a partir de 2 aminoácidos, a glicina e a arginina, através de uma ação de uma enzima chamada arginino-glicina amidinotransferase, que no caso é a AGAT da imagem. Depois dessa reação será formado o acetato de guanidina. Posteriormente, o acetato de guanidina sofrerá a ação de uma outra enzima chamada acetato de guanidina metiltransferase, que irá retirar um grupo metil da S-adenosilmetionina, que esse grupo metil será transferido ao acetato de guanidina para formar então a creatina, que é o que interessa a gente. Essa creatina pode ficar na célula onde ela é produzida, mas ela também pode ser secretada para o sangue para ser utilizada em outros órgãos do corpo. A creatina, então, dentro da célula poderá sofrer outra reação, que é receber um fosfato, ou uma reação mediada pela enzima creatina quinase. Será formada então a fosfocreatina. A creatina, seja obtida com alimentação, seja obtida através de síntese endógena, ela servirá então como uma espécie de reservatório de fosfato. Lembrando que para realizar as funções biológicas, as células do nosso corpo se servem de adenosina trifosfato, o ATP, para garantir a energia necessária para realizar essas funções biológicas. Só que somente poucas dessas moléculas de ATP podem estar disponíveis em um só tempo. E quando uma célula se serve dessas moléculas para gerar energia, logo o ATP gasto é formado o ADP, adenosina trifosfato. Só que o nível de ATP consegue se manter relativamente constante, porque a fosfocreatina está lá para ceder a molécula de fosfato para regenerar este ATP. A creatina do corpo seria uma espécie de banco energético que repõe o ATP à medida que ele é usado. Há ainda uma outra função secundária da creatina, que é a de antioxidante, que também pode explicar parte de suas ações benéficas. Existem diferenças tanto na demanda energética quanto na preferência de utilização de creatina endógena ou exógena nos diferentes órgãos do corpo. A grande maioria das moléculas de creatina se encontram no músculo esquelético, que não produz a própria creatina. O músculo necessita da creatina da alimentação ou daquela produzida nos rins e no fígado. Por isso que a creatina é usada como suplementação em pessoas que gostam da prática constante de exercício físico, porque o músculo esquelético é capaz de captar esta creatina para seu uso com muita eficiência. Já o cérebro, ele corresponde por aproximadamente 5% da massa total do corpo
mas ele gasta em torno de 20% de toda a energia que utilizamos todos os dias. A maior parte da creatina que o cérebro utiliza não vem nem de fora nem de outros órgãos. Ela é sintetizada dentro do próprio cérebro. Contudo, uma parte da creatina exógena, seja de dieta, seja de produção interna, é captada pelo sistema nervoso pelo transportador SLC6A8, presente em células endoteliais da barreira hematoencefálica. Uma outra parte da creatina cerebral é feita a partir de acetato de gonidina, que é um precursor da creatina que eu mencionei antes. Ela também pode passar pela barreira hematoencefálica através de outros transportadores. Abrindo aqui um parêntese sobre esse transportador, o SLC6A8, que transporta a creatina pela barreira hematoencefálica, há variações patológicas do gene que codifica essa proteína, que podem gerar toda uma série de sintomas neuropatológicos nas crianças afetadas. Podem incluir sintomas como déficit de atenção, hipotonia muscular, epilepsia, desordens do desenvolvimento intelectual, entre outros. O gene SLC6A8 ele fica no cromossomo X, que é um cromossomo sexual. Os homens têm apenas um cromossomo X, as mulheres têm 2 desses cromossomos. Por isso que quando o homem é portador desse gene patológico, ele terá sintomas muito mais intensos. Nas mulheres, já que elas têm 2 cromossomos X, geralmente, sendo o outro gene normal, ele irá compensar em certo grau o gene defeituoso, e isso fará com que elas tenham sintomas muito menos exuberantes do que os homens. Voltando aqui à nossa linha de pensamento anterior, a barreira hematoencefálica ela não é tão permeável assim à creatina. E acredita-se que por isso será necessário doses maiores de creatina exógena da suplementação alimentar para gerar um aumento na concentração da fosfocreatina no cérebro. Ou pelo menos doses regulares sendo administradas por uma quantidade de tempo maior, para que tal suplementação leve a um efeito desejado. Mas afinal, o que tudo isso tem a ver com depressão? Bom, já há algum tempo se suspeita que alterações no metabolismo energético podem aumentar as chances de um episódio de humor. Por exemplo, situações na qual ocorre relativa hipóxia, eles podem aumentar as chances de alguém suscetível vir a desenvolver depressão. Que situações são essas? Bom, você tem algumas doenças, tipo asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, o ato de fumar, ou caso você se mudar para um local de altitude mais elevada, não estando adaptado àquela situação, e porque isso, a hipóxia leva a alterações no metabolismo energético, lembrando que é na respiração celular que se produz o ATP, né, que é a moeda energética usada pelo nosso corpo. Devemos acrescentar ainda que a adoção de uma dieta vegetariana estrita, tipo vegan, pode levar indivíduos suscetíveis a terem episódios de depressão também, né? Devido a uma série de carências de compostos orgânicos necessários. E um desses compostos é a creatina, que você encontra praticamente somente em produtos de origem animal. Mas o que levou à suspeita de que... minha camisa mudou, só notei agora. Mas o que levou à suspeita de que a reposição de creatina poderia ajudar a melhorar a depressão? Bom, podemos listar aqui 3 coisas principalmente. A primeira delas é a constatação em modelos de depressão e estresse, modelos animais de depressão e estresse, que há a redução dos níveis de creatina e fosfocreatina no sistema nervoso central desses modelos. Em segundo, se constatou que na população de indivíduos deprimidos é mais frequente você encontrar alterações no funcionamento das mitocôndrias, que é a organela responsável pela respiração dentro da célula. Você vai encontrar na população de indivíduos deprimidos
vai ser mais frequente você encontrar alterações no mecanismo da fosforilação oxidativa, na reprodução das mitocôndrias. Vai ser mais frequente você encontrar deleções no genoma mitocondrial também. Em terceiro lugar, há vários estudos que se utilizaram de ressonância magnética de fosfato 31, que foram feitos em pessoas deprimidas e com transtorno bipolar, comparando elas à população normal, sem transtornos de humor. E se verificaram alterações nesses estudos, né? Que alterações são essas? Isso varia de estudo para estudo. Tem estudos que mostram que a creatina e a fosfocreatina estão diminuídas no sistema nervoso central, outros que mostram que elas estão diminuídas em algumas áreas e aumentadas em outras, e outros estudos ainda que não encontraram diferença alguma. Isso é perfeitamente normal. Pessoal, a depressão é uma doença de origem multicausal. Não tem uma única causa que ela estando presente apenas vai causar necessariamente a depressão. Não, são várias alterações quando elas se acumulam, sejam elas alterações no ambiente ou sejam elas alterações genéticas, que quando elas estão em número significativo, elas podem causar depressão, sendo que nenhuma delas é fator necessário ou suficiente para gerar o transtorno. Ou seja, existem vários caminhos que podem levar à depressão. Você não precisa necessariamente atravessar todos eles para conseguir chegar até lá. Então, a depressão é um transtorno de ordem bioenergética? De forma geral, não. Mas deve ter algum subgrupo de pacientes depressivos nos quais alterações de ordem bioenergética, junto a outros fatores, podem estar ajudando a causar ou pelo menos a perpetuar os sintomas depressivos. Agora, qual subgrupo de pacientes seria esse? Isso ainda não se sabe. Por isso que há tantas variações de resultados nos estudos com ressonância magnética. Lembrando que de onde você tira a população para o seu estudo, você pode chegar a resultados completamente diferentes, inclusive até opostos. O que se sabe hoje é que a creatina pode exercer um papel pró-cognitivo, desde que em uso contínuo, em idosos e também em indivíduos que estão em privação de sono. Quanto à depressão, ainda não existe nenhum grande estudo duplo cego com grande espaço amostral que dê assim, uma resposta definitiva sobre o uso ou não da creatina na depressão. Mas tem estudos preliminares com baixo espaço amostral que apontam, mas nem todos, para um efeito benéfico da creatina nos sintomas depressivos. As limitações desses estudos, além do baixo espaço amostral, é que elas são feitas em populações diferentes. Ou seja, tem estudos nos quais os pacientes são pacientes que são deprimidos há pouco tempo, no primeiro episódio, outros nos quais já tiveram vários episódios depressivos, outros nos quais são pacientes em um episódio depressivo dentro de um transtorno bipolar, outros nos quais a creatina é dada sozinha, outros nos quais ela é dada junto ao antidepressivo, alguns são feitos somente com mulheres, e obviamente fica difícil extrapolar o resultado de cada um desses estudos para a população geral de depressivos. Mas no geral os estudos são promissores. Esta imagem de um estudo de Liu et al. Mostra que o grupo da creatina, quando associado ao estalopram, ele apresentou uma maior redução na escala Hamilton de avaliação da depressão quando comparado às pacientes que utilizaram apenas o estalopram. No estudo em questão foram comparados 25 pacientes mulheres que utilizaram a creatina como adjuvante ou antidepressivo com 27 mulheres que utilizaram o estalopram apenas. Aí você pode se perguntar porque o estudo incluiu apenas mulheres? É porque existia um outro estudo feito em ratos. Esse estudo se viu que a creatina só era eficaz em aliviar os sintomas parecidos à depressão quando era utilizado em fêmeas somente, e os machos não tiveram uma resposta bem nítida.
Como o sexo da pessoa, então, poderia ser um fator confundidor, o autor deste estudo aqui, ele preferiu utilizar somente as mulheres. Isso significa que a creatina funciona somente em mulheres? Novamente não. Esse estudo não tem a capacidade de dizer isso. Ainda é necessário fazer estudos maiores, com mais pacientes, com ambos os sexos, para saber se o sexo da pessoa ou os hormônios sexuais influenciariam nessa resposta. Também é importante controlar acerca de grupos étnicos, pois a prevalência de certas mutações que afetam o metabolismo celular é diferente nos mais diversos grupos humanos. Outra coisa a se analisar é se a creatina funcionaria em imunoterapia ou se ela só potencializaria o tratamento quando associado a um antidepressivo. E se ainda é incerto o uso da creatina na depressão, a depressão bipolar ela é ainda mais incerta. Por exemplo, temos esse estudo aqui da USP, no qual foram seguidos os dois grupos, tanto o grupo no qual se utilizou creatina, quanto o grupo que se utilizou um placebo, em uma população de pacientes depressivos bipolares. O grupo da creatina teve uma maior quantidade de remissões em relação ao grupo que usou o placebo, mas os resultados de ambos os grupos na escala de Montgomery-Åsberg de depressão não foram estatisticamente significativos a diferença entre eles. Ainda teve uma situação nesse estudo no qual 2 dos pacientes pertencentes ao grupo da creatina tiveram viradas maníacas, ou seja, saíram do polo depressivo para ir para o polo da euforia do transtorno bipolar. Isso quer dizer que a creatina causa viradas maníacas? Olha, bem difícil. Na verdade, viradas maníacas ocorrem nos pacientes mesmo eles tomando os antipsicóticos, os estabilizadores de humor, sendo que os remédios não são responsáveis por essa virada. Elas acontecem e o tratamento do paciente consiste em diminuir o máximo possível a frequência desses episódios de humor, seja depressivos, sejam maníacos. Mas o remédio não cessa completamente as chances, eles diminuem elas apenas, né? E elas podem ocorrer, mesmo fazendo uso dos remédios. Mesma coisa pode ter acontecido com a creatina nesse estudo. Simplesmente ocorreu ela estando lá, mas ela não sendo a responsável. Eu sou muito cético que a creatina tenha essa capacidade toda de provocar uma virada maníaca em algum indivíduo. E não devemos esquecer, né, no qual a Johnny foi tirada da população de segmento nesse estudo. No qual a população que é acompanhada no hospital universitário público, né, que geralmente são pacientes de mais difícil controle. Há ainda muitas lacunas a serem preenchidas e respostas a serem obtidas com esses estudos. Como eu disse, os resultados ainda são promissores, mas ainda não são definitivos. Ainda não se sabe se a creatina pode ou não melhorar na depressão, ou se pode, não se sabe ainda que grupos de depressivos se beneficiariam dela como adjuntivo no tratamento. Possivelmente, indivíduos vegetarianos que seguem dieta vegetariana estrita e sejam ao mesmo tempo deprimidos, eles possivelmente irão se beneficiar de uma suplementação de creatina, visto que elas devem ter uma carência desse composto. Em relação aos outros indivíduos, eu recomendo que se entre numa academia, pratique exercícios físicos com regularidade e tome a suplementação de creatina, desde que não tenha nenhuma contraindicação médica, outra que impeça isso, né? Bom, se você for fazer um exercício físico e tomar a suplementação de creatina, mal a creatina não vai fazer. E na pior das hipóteses, você vai ficar bem pelo exercício físico. É isso aí, meus amigos. Tenham uma boa noite. Eu estou supondo que vocês estejam vendo essa noite, porque nesse lugar que eu estou não tem ciclo dia e noite. Eu não sei nem de onde sai a maior parte da luz daqui, visto que também não tem um sol, que é bem esquisito.